amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, desfrutando de muita paz, muita harmonia, muita alegria. Nós estamos aí revisando o conteúdo que foi dado durante essas aulas online, durante a quarentena. Por que, professora? Porque vocês vão fazer uma avaliação baseada nesse conteúdo para saber se vocês conseguiram ou não assimilar aquilo que a gente aprendeu durante esse tempo, tá bom? Mas eu tenho certeza que todos vocês vão se sair muito bem. Então, nós estamos hoje na nossa quarta aula de revisão. Só que na nossa primeira e segunda aula, a gente tratou de problemas utilizando o diagrama de Venn. A gente utilizou o diagrama de Venn na nossa primeira e na nossa segunda aula para resolver problemas com conjuntos. Lembram disso? A gente resolveu lá na nossa primeira e na nossa segunda aula problemas com conjuntos. Problemas com conjuntos. Resolvemos lá na nossa primeira e na nossa segunda aula, certo? Na nossa terceira aula, deixa eu apagar aqui que eu escrevi na tela. Vamos lá apagar todas as informações do slide. Na nossa terceira aula, a gente falou também a respeito de problemas. Com conjuntos. E a gente falou sobre as operações. Vocês lembram disso? A gente tratou a respeito das operações com conjuntos. Que operações são essas? Quais foram as operações que a gente viu? A gente viu que é união. União é quando eu pego todos os elementos do conjunto que eu tiver, dos conjuntos que eu tiver, e coloco todos esses elementos num conjunto só. A gente falou também sobre interseção, que são os elementos em comum que a gente tem nos conjuntos, e a gente falou por último sobre diferença, que eu justamente vou eliminar a interseção, vou tirar os elementos em comum e vou ver o que é que sobra no meu conjunto. Então, o que é que a gente viu até agora? A gente já viu problemas que a gente resolveu por meio do diagrama de Venn, e a gente já viu as operações com conjunto. Esse foi o primeiro conteúdo que a gente viu durante as aulas online, que nós já revisamos. Aí, a partir de agora, a gente vai revisar um outro conteúdo. Então, vem comigo e vamos juntos revisar. Então, meus amores, durante a quarentena, o segundo conceito que nós trabalhamos foi o conceito de função. Vocês lembram o que é função? Função vai ser a relação entre duas grandezas que vão depender uma da outra. Então, vamos pensar no seguinte: eu tenho aqui a minha grandeza A e tenho a minha grandeza B. A grandeza A depende da grandeza B e a grandeza B depende da grandeza A. Eu tenho a relação entre duas grandezas que vão ser dependentes entre si. Uma vai influenciar diretamente na outra. A ideia é essa. Tenho dois valores, duas grandezas, duas coisas que eu vou trabalhar, e essas duas coisas vão estar interligadas diretamente. Uma vai depender diretamente da outra. Vamos pensar num exemplo para isso, num exemplo prático para a gente poder entender. Vamos pensar no seguinte: eu fabrico bolo em casa. Quem me dera, não sei cozinhar nada. Mas eu fabrico bolo em casa. Os bolos que eu fabrico, eu criei uma relação entre a farinha de trigo que eu uso e o peso final do meu bolo. Vamos ver essa relação? A farinha de trigo e o peso final do meu bolo, ok? A farinha de trigo e o peso final do meu bolo. Vamos pensar no seguinte: eu usei 1 kg de trigo no meu primeiro bolo. Usando 1 kg de trigo, eu tive um bolo com peso de 2 kg. Depois que eu fiz o meu bolo com 1 kg de farinha de trigo, eu consegui um bolo que tem um peso de 2 kg. Por quê? Porque o meu bolo, além do trigo, óbvio, vai levar açúcar, vai levar manteiga, vai levar leite, vai levar ovos, tem vários outros ingredientes que no
no final das contas fizeram que o meu bolo ficasse mais pesado do que só o trigo. Então ele ficou com o dobro do peso. 1 quilo de trigo fez com que eu tivesse um bolo com 2 quilos de peso. Se eu usar 2 quilos de trigo, o que é que acontece? Se eu usar 2 quilos de trigo, já que o meu peso é o dobro e eu usei 2 quilos, então eu vou ter um bolo com 4 quilos. Se eu usar 3 quilos de trigo, o que é que vai acontecer? Se eu usar 3 quilos de trigo, não é o dobro? Então, se eu usei 3 quilos de trigo, eu vou ter um bolo com 6 quilos. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho duas grandezas, a grandeza que representa o peso do trigo e a grandeza que representa o peso do meu resultado final do bolo, que estão ligadas entre si. Uma depende diretamente da outra. Eu só posso fazer o meu bolo se eu tiver o trigo. E o trigo vai automaticamente gerar um bolo de um determinado peso. Então, eu tenho duas grandezas que estão relacionadas entre si, que dependem uma da outra. A grandeza A depende da grandeza B e a grandeza B depende da grandeza A. Isso é o conceito de função, a relação entre duas grandezas que dependem uma da outra. E foi isso que a gente já viu em aulas anteriores. Quando a gente falar de função, a gente vai estar falando sobre relação entre duas grandezas. Relação entre duas grandezas. Essa relação é uma relação de dependência. As grandezas dependem uma da outra, certo? Durante as aulas online, durante esse período de quarentena, a gente viu vários exemplos, vários momentos de exemplos onde a gente pôde confirmar essa ideia das grandezas que são dependentes uma da outra. A gente viu esse exemplo de bolo, a gente viu, por exemplo, o exemplo de costureiras que com uma certa metragem de tecido conseguem fazer uma certa quantidade de roupas. Por exemplo, 2 metros de tecido faz com que a costureira consiga fazer 2 camisas. Se ela tiver 3 metros, quantas camisas ela fará? Se ela tiver 4 metros, quantas camisas ela fará? Então, assim, a gente viu vários exemplos de grandezas que são relacionadas entre si, e essas grandezas, por dependerem diretamente uma da outra, elas formam o que a gente chama de conceito de função. Função são grandezas que dependem uma da outra. Uma coisa acontece em função de outra, ok? Vamos ver aí mais alguns exemplos práticos. A partir de agora, a gente vai comparar aí algumas coisas, ver alguns exemplos práticos para a gente entender bem direitinho como é que funciona essa ideia de grandeza, tá bom? Vamos juntos! Então, meus amores, vejam comigo aí esse exemplo. Exemplo de função. Um médico deseja montar clínicas para realizar seus atendimentos. O gráfico ao lado mostra quanto ele irá gastar para comprar a mobília de cada clínica. Vamos analisar juntos aqui, ó. Se ele for fazer uma clínica, veja aqui, ó. Veja aqui comigo. É a primeira barrinha. Uma clínica, ele vai gastar R$10.000. Se ele for mobiliar 2 clínicas, olha a barrinha aqui de 2 clínicas. Se ele for mobiliar 2 clínicas, ele vai gastar R$20.000. Se ele for mobiliar 3 clínicas, olha a barrinha das 3 clínicas aqui. A barrinha das 3 clínicas, quanto é que ela representa no gráfico? R$30.000. Se ele for mobiliar 4 clínicas, a barrinha das 4 clínicas, se ele for mobiliar as 4, olha lá no gráfico quanto é que ele vai gastar? R$40.000. Se ele for mobiliar 5 clínicas, a barrinha aqui das 5 clínicas, ele vai gastar, como tem lá no gráfico, ó, R$50.000, ok? Então, o que a gente deixou apagar aqui? Opções de ponteiro, tanana, apagar, todas as anotações do slide, ok. Vejam aqui comigo, observem aqui comigo. Qual é a ideia? A gente tem uma relação entre o número de clínicas e o valor que ele vai gastar. Eu tenho um valor em função do outro.
Ele só vai gastar esse valor específico, ele só vai gastar o valor específico se ele mobiliar a clínica. E cada clínica vai custar a ele um valor diferente. Por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso? A cada clínica que ele mobiliar, cada uma custa 10 mil reais. Automaticamente, se ele mobiliar 5, se cada uma custou 10 mil, ele vai gastar 50 mil reais. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação entre valores. Lembra do conceito de função? Vamos ver lá comigo de novo qual é o conceito de função. Ó. Relação entre duas grandezas que dependem uma da outra. O que é que acontece? As grandezas estão dependendo entre si. A quantidade de clínicas vai relacionar para mim, vai dizer para mim a quantidade de dinheiro que o médico vai gastar para mobiliá-las. Cada uma delas custa 10 mil reais, então a partir daí eu sei quanto ele vai gastar no final, de acordo com a quantidade de clínicas que ele optar por mobiliar. Se ele for mobiliar 8 clínicas, ele vai gastar 80 mil reais. Se ele for mobiliar 20 clínicas, ele vai gastar 200 mil reais. Cada uma das clínicas vai custar a mobília para ele 10 mil reais. O nome disso é função. Mais uma vez, o que é função? Relação entre duas grandezas que dependem uma da outra. Eu preciso de um valor e esse valor vai me levar automaticamente a outro. Um vai ter uma relação e essa relação vai ser uma relação de dependência com o outro, ok? Primeiro exemplo, o exemplo do médico que vai lá montar as suas clínicas, certo? O que é que a gente levou em conta aqui? Que para cada clínica ele gasta 10 mil reais. Então, a partir daí, se ele for montar 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou a quantidade de clínicas que ele for montar, para cada uma delas o valor que ele vai desembolsar é de 10 mil reais. Então, eu vou pegar esse valor e ter como base. Vou ter uma relação de dependência do valor específico com a quantidade de clínicas que ele vai mobiliar, certo? Primeiro exemplo do que é função e de como a gente pode entender esse conceito. Vamos para o nosso próximo exemplo, meus amores. Nosso próximo exemplo, função em tabela. Veja, eu estou relacionando valores de acordo com uma relação específica. Observe aí comigo o enunciado. Marcos, João e Pedro são donos de pequenas lojas que vendem roupas no bairro onde eles moram. Na tabela, temos listados o tipo de roupa vendida e o respectivo preço. Então, Marcos vende camisa a R$50, bermuda a R$40 e casacos a R$60 cada um. João vende camisas a 30, bermuda a 20 e casaco a 70. E Pedro vende camisa a 75, bermuda a 80 e casaco a R$90 cada um. O que é que eu tenho aí? Eu tenho valores relacionados. Eu tenho uma relação de valores que dependem uns dos outros. Qual é a relação de dependência que eu tenho aí? Cada um dos vestuários, cada uma das peças de roupa tem uma relação de dependência específica com o dono da loja. O que é que acontece? Veja aqui comigo, observe aqui comigo, veja só. Eu sei que Marcos vende camisa a R$50, então esse valor de camisa ele está diretamente ligado a Marcos. Eu não posso ligar esse valor de R$50, por exemplo, a Pedro, porque Pedro vende camisas a R$75. Então, qual é a ideia? Eu tenho aqui Marcos com um respectivo valor, Pedro com outro valor e João com o terceiro valor, ok? Então, é importante que a gente sempre tenha em mente isso, relação de dependência entre valores. Quais são as relações de dependência que eu tenho? Cada um dos vestuários tem uma relação direta de dependência com o proprietário respectivo da loja. Por exemplo, os casacos a R$90 têm uma relação de dependência com Pedro, ok? Então, qual é a relação de dependência que eu tenho? Eu tenho R$90 no vestuário de casacos como tendo uma relação de dependência com Pedro. Eu tenho R$20 nos vestuários de bermuda com uma relação direta com João.
certo? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter vestuários específicos, camisa, bermuda e casaco, com valores diferentes, que são relacionados, que têm uma relação direta com cada um dos respectivos proprietários da loja. Então, assim, automaticamente eu sei que cada um desses valores eles vão ter uma relação direta e única com os respectivos donos da loja, certo? Eu não posso dizer, por exemplo, que um casaco a R$60 vai ser vendido na loja de Pedro, porque eu sei que isso acontece na loja de Marcos. E eu sei que o casaco na loja de Pedro custa R$90. Então, eu tenho aqui função em tabela. Eu tenho valores específicos relacionados a uma grandeza específica. Essa grandeza aqui, no caso, são os respectivos donos das lojas nos bairros onde eles moram. Como diz aqui no enunciado, eles vendem roupas nos bairros onde eles moram. Então, a relação que eu tenho, a relação direta, é direcionada ao valor de cada uma das peças de roupa no respectivo bairro que eles moram, cada um na sua loja particular, ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a ideia de exemplo de função mostrada por meio de gráfico e a gente tem a ideia de exemplo de função mostrada por meio de tabela. A gente tem duas maneiras aqui de visualizar, de vislumbrar por meio de uma figura. Observem aqui, vocês têm uma figura, que é essa figura aqui, é o gráfico da função, e vocês têm essa figura que é uma tabela. Tem duas maneiras de visualizar o conceito de função, ok? Então, vamos rever aquilo que nós já vimos para ficar bem fresquinho na nossa cabeça essa ideia do que é função. A gente falou sobre a definição de função, a gente falou sobre o que ela é nessa revisão da aula. Vamos lá ver comigo. O conceito de função é a relação entre duas grandezas que dependem uma da outra. Eu tenho duas grandezas que vão depender diretamente uma da outra e isso vai me dar a ideia do que é função. A função ela pode ser representada por meio de gráfico, como a gente viu aí no exemplo, e ela também pode ser representada por meio de tabela, como a gente viu nesse segundo exemplo. O que é importante a gente relembrar aqui, o que é importante a gente ter bem em mente, uma grandeza, um valor, vai depender direta e objetivamente da outra grandeza, do outro valor. Uma coisa depende da outra. Então, o valor final vai depender do valor inicial e o valor inicial vai ter aquela relação também de dependência com o valor final, ok? E por último, meus amores, eu desejo do fundo do coração que vocês fiquem muito bem, tá bom? Que vocês fiquem muito bem, que Deus ilumine, proteja, abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Um cheiro bem grande para vocês e até a próxima aula. Até a próxima aula. Fiquem muito bem, meus amores, se cuidem, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Um cheiro do tamanho do mundo.